está aqui conosco nesta noite, também desta casa, como a igreja quer saudar essa linda família nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desde já, o servo de Deus ministrando a palavra do Senhor, glória a Deus, já, aleluia, em nome de Jesus. Tudo que eu e você nós precisamos ouvir, Deus colocou o coração dele nesta noite, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com a sua igreja em nome de Jesus. Desde já, Diácono Jair. Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe sua Bíblia, você que está na sua casa também, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar a minha gratidão de estar aqui com as nossas irmãs, adorando, exaltando e sentindo a presença de Deus aqui em nosso meio. Deus abençoe a vida do nosso pastor Leandro, vida da pastora também. Deus abençoe a todas as irmãs. Eu sou grato pelo convite, amém? Mateus capítulo 14, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Se assente, você que está aqui. O capítulo 14 deste evangelho, que foi escrito pelo evangelista Mateus, é um capítulo muito conhecido por nós, leitores da Bíblia, porque este capítulo vai nos falar de pelo menos 3 fatos ou acontecimentos importantes. O capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 12, ele vai começar falando acerca da morte de João Batista, aquele que veio primeiro do que Cristo para preparar o caminho e a chegada do nosso Senhor. A partir do versículo 13 ao versículo 21, vai nos falar acerca da multiplicação dos pães. E do versículo 22 até o versículo 36, vai falar acerca de Jesus andando por cima das águas. O que me chama a atenção é que Jesus ele começa o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Ele começa pregando a palavra, ele começa falando acerca do reino do seu Pai, apresentando os princípios do reino de seu Pai. O interessante é que o ministério de Jesus é um ministério curto, é um ministério pequeno, que vai durar cerca de 3 a 3 anos e meio. E é durante este período pequeno de tempo que Jesus ele vai formar os seus discípulos. Ele vai escolher homens para andarem ao seu lado, e após a sua partida, esses homens darem continuidade àquilo que o nosso Senhor começou. Jesus, debaixo de muita simplicidade e debaixo de muita humildade, ele ensinou tudo aquilo que o seu Pai quis que ele ensinasse. De fato,
Jesus não era apenas um pregador, mas antes de ser um pregador, ele era o próprio sermão. Jesus de fato vivia aquilo que pregava na prática. Jesus não apenas ensinava na teoria, Jesus não apenas ensinava os seus discípulos falando, mas também os ensinava fazendo. O ensinamento de Jesus não era limitado apenas à teoria, mas também se expandia na prática. Jesus, antes de ensinar os seus discípulos a orarem, ele era o maior exemplo de oração. Antes de ensinar os seus discípulos a amarem, ele de fato foi o maior exemplo de amor. Antes de ensinar os seus discípulos a servirem, de fato Jesus foi o maior exemplo de servo que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós se deparamos com Jesus, nós iremos entender que Jesus estava debaixo de um propósito esse estabelecido pelo seu Pai. Quando Jesus desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus, ao descer as águas e ao subir, o Espírito desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba. E nesse exato momento, Deus Pai do céu vai bradar dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Quem estava presente naquele dia, escutou Deus falar isso. É Deus apresentando o filho, é Deus apresentando o seu servo, é Deus mostrando a todos que de fato, Jesus era o seu enviado. Os discípulos ouviram, João Batista ouviu, os fariseus, a multidão que estava presente naquele exato momento, escutaram que Jesus tinha dito, mas o reino das trevas também escutou. A Bíblia diz que o próprio Espírito agora vai conduzir Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz no terreno da tentação é querer colocar dúvida naquilo que Deus acabou de afirmar. Deus bradou do céu dizendo: é meu filho. O diabo se aproveita da situação, porque o diabo é oportunista. O diabo se aproveita do terreno deserto que Jesus está. O diabo se aproveita do momento difícil que ele está vivendo e quer colocar dúvida no que Deus afirmou. Deus falou: é filho. O diabo olha para Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Só que o diabo está se deparando com a pessoa errada. Porque ao contrário de muitas pessoas, ao contrário de muitos de nós, Jesus se apega àquilo que o Pai diz, e aquilo que Deus diz para Jesus é o suficiente, independente do que ele está passando, independente do que ele está vivendo. O diabo quer se aproveitar da situação para colocar dúvida em Jesus, só que Jesus se apegou ao que o Pai disse. O Pai disse: é filho, com pão ou sem pão é filho, no deserto ou não é filho, na prova ou na benção é filho, no vale ou não continua sendo filho. Irmão Jairo, o que você quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer para você que não é para você se apegar àquilo que o teu adversário está falando. Se apegue àquilo que o teu Deus falou ao teu respeito. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, eu sei que nós estamos numa crise muito grande, mas Deus está bradando do céu para perguntar essa noite: quem é filho de verdade? Olha a resposta de Jesus. Jesus olhou para o tentador e disse: nem só de pão, nem só do quê? Viverá quem? O homem. Guarda isso, irmão. Por que você está falando isso? Te explico. Quem é que faz o pão? Deus ou o homem? O homem.
Quem é que gera a palavra? O homem ou Deus? Deus. Se Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, a resposta de Jesus para o diabo é essa: eu sou filho. E filho que é filho não depende daquilo que o homem gera para continuar caminhando com o pai. Filho que é filho depende daquilo que o seu pai gera. Não entendi, pode falar. Não, mas se tiver palavra, você vai continuar prosseguindo. É por isso que o diabo não consegue parar a igreja, porque está faltando emprego, está faltando dinheiro, está faltando saúde, mas nós ainda temos palavra, e é por isso que nós continuamos prosseguindo. A palavra dele é o suficiente. O diabo se aproveita se você está passando por isso. Por que a porta fechou? Por que essa doença chegou? Por que você está nessa crise? Por que essa depressão? Por que toda essa luta? Só que você se lembra que você é filho. Aí quando o inimigo acha que você não vai cultuar mais, que você não vai adorar mais, que você não vai buscar mais, você levanta 3 horas da manhã na sua casa para lá. Quando o diabo acha que não vai ter mais culto, você faz um culto na sua casa e sai convidando os seus vizinhos a cultuar a Deus. Aí ele fica com raiva, porque você está na fase da pedra, mas continua dando glória, continua servindo, continua adorando. É isso que Jesus nos ensina. Porque, irmãos, entenda uma coisa, já vou que nós lemos, entenda uma coisa e guarda isso no seu coração: a falta de pão no deserto não serve para mostrar se Deus é Deus ou não. O diabo está dizendo: prova que ele é Deus, transforma essas pedras em pães. É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo: prova se que você é filho, transforma essas pedras em pães. Ou seja, a falta de pão no deserto não serve para mostrar quem Deus é. A falta de pão no deserto serve para mostrar quem você é. Porque tem gente que com o pão ele é filho, mas na fase da pedra ele dizia. Tem gente que com a porta aberta ele é filho, mas com a porta fechada sai da igreja. Tem gente que quando está na bênção ele glorifica, ele exalta, ele adora, mas é chegar à fase da pedra, começa a murmurar, começa a falar mal do seu Deus, começa a falar mal da igreja. Mas eu estou pregando para uma geração de filho que mesmo na fase da pedra não larga o seu Deus por nada. 1-0 para Jesus. Ele falou: se prostra, me adora, que eu te dou tudo isso. Só que entenda uma coisa: Jesus não está preocupado em provar nada para ninguém. Amém? Guarda isso. Jesus não está preocupado em provar nada para ninguém, porque quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade em Deus, para a gente tanto faz, tanto fez aquilo que fala ao nosso respeito. Porque quando nós sabemos quem nós somos de verdade na presença dele, irmão, pode se levantar o mundo, mas se nós se apegarmos àquilo que Deus falou ao nosso respeito, já está bom. Jesus já tem a noção: eu sou filho, eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa ficar provando nada para ninguém. Fica tranquilo, porque quem perde tempo querendo provar para os outros que é alguma coisa, irmão, de fato ainda não sabe quem ele é. Porque tem gente que não aprendeu a valorizar nem a si mesmo. Você acha que vai dar valor para você? Claro que não. Tem gente que não valoriza nem a própria história, nem a vida dele. Você acha que vai dar valor à sua história? Aquilo que você faz. São pessoas amargas, amarguradas, pessoas descontentes consigo mesmo. É por isso que criticam, falam mal, por isso que apontam, por isso que ficam falando de você, porque são pessoas frustradas que não descobriram a sua identidade. E qual é a nossa identidade? Nós somos filhos. A notícia chega, deixa eu correr. A notícia chega: teu amigo morreu, decapitaram ele. A Bíblia diz que Jesus ele decide ir para uma região desértica sozinho. Só que a multidão, o povo escuta que Jesus está indo e segue Jesus. A multidão é atraída por Jesus até o deserto. O povo não quer saber o terreno. Se Jesus está lá, eu estou também. Mas ele está indo para o deserto, não importa, nós vamos. E o povo vai para o deserto, e o texto diz, Jesus ensina, Jesus prega, só que a multidão sente fome. Como alimentar o povo no deserto?
Se você ler outro texto que fala da mesma passagem, diz que a multidão segue Jesus, que a multidão acompanha Jesus, ou seja, é de propósito. Jesus sabe que a multidão vai acompanhá-lo, vai segui-lo, e mesmo assim, ele escolhe o deserto para entrar. E automaticamente, quem está seguindo ele, entra no deserto também. Só que existe uma diferença de entrar sozinho no deserto e entrar acompanhado dele. Ele atrai o povo para dentro do deserto. E se ele atrai, é responsabilidade dele tomar conta de tudo. Você percebe que a pergunta de Jesus aos seus discípulos é uma pergunta retórica. Ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí para comer? Só que ele sabe que os discípulos não têm nada. E de fato eles não tinham. Aí um olha para o outro e fala assim: não, como é que nós vamos alimentar esse povo? Aí um crânio olha e fala assim: ó, Senhor, eu fiz as contas aqui, acho melhor o Senhor despedir a multidão, porque nem 200 dinheiro seria o suficiente para comprar pão para essa multidão e dar um pouquinho de pão para cada. O que vocês têm aí? Aí alguém se apresenta e diz assim: ó, a gente não tem nada, mas tem um menino com um pouquinho de pão e 2 peixes. Aí eu já vi alguém dizer que aquilo ali era comida do menino. Irmãos, não era a marmita do menino, não era a lancheira do menino, era normal. É normal até hoje nas caravanas em Israel você encontrar esse tipo de criança vendendo pão e peixe. Era normal quando eles iam aquela multidão, ele pegar pão, pegar peixe para vender, pão de cevada e peixe. Então aquilo ali era um lucro próprio do menino. Ele estava usando o pão e o peixe para lucrar. Só que quando Jesus pergunta o que tinham para apresentar, o único que se dispõe é o menino. Ele abre mão de lucrar para si, para entregar para Jesus. Tem 5 pães e 2 peixes. Na ótica humana é muito pouco. Só que mesmo sendo um menino, ele está dando uma grande lição para os discípulos que já são grandes e velhos. Qual é a lição, irmão Jair? A primeira coisa que alguém fala é desprezar aquilo que o menino apresenta, porque é pouco. Mas eu pergunto para você, o que é melhor? Ter pouco ou não ter nada? O menino tinha pouco, mas tinha. Mas quem está criticando o pouco que ele apresenta não tem nada. Porque normalmente é assim: quem não tem nada critica o pouco que o outro tem. Não, mas o que é isso para essa multidão? Está criticando o pouco que o menino está apresentando. Canta pouco, prega pouco, rege pouco. Eu sei que é pouco, mas é através desse pouco que Deus vai salvar vidas, que Deus vai curar vidas, que Deus vai levantar vidas. Eu entendi. Deus não está esperando o teu muito, Deus está esperando o teu tudo. E se o teu tudo for pouco para alguém, não importa, Ele vai usar teu pouco para fazer milagre. É pouco, mas ele tinha. É pouco, mas ele apresentou. Está entendendo o que Deus está dizendo? Não perca tempo com pessoas que não têm nada e criticam o pouco que você faz. Tem gente que não ora, mas critica a tua pouca oração. Tem gente que não prega, não sabe o trabalho que é montar um sermão, passar madrugada acordado, meses pensando num texto, não sabe o que é isso, mas critica a mensagem dos outros. Não sabe o que é ir dormir 3, 4 horas da manhã, orando por uma ovelha, chorando por um membro do grupo, intercedendo por alguém, mas gosta de criticar pastor, gosta de criticar liderança. Deus está contando com os meninos que não têm nome, mas estão aqui para servir com o pouco que tem. Porque nem sempre quem está em evidência tem alguma coisa para oferecer. Tem muita gente em evidência sem nada. E se depender de alguns que estão na evidência por aí, o povo morre de fome, irmão. Morre porque é muito nome para pouco conteúdo. É melhor ser um menino desconhecido, mas com pouco conteúdo para alimentar o povo, do que ser conhecido e não ter nada. Até aqui Jesus. Aí Jesus é extraordinário, irmão. Ele pega o pão e o peixe. Não é isso que Jesus faz? Pega o pão e o peixe do menino. E o que é que Jesus faz? Antes de repartir, ele leva ao Pai em oração. Ele dá graças ao Pai.
Mas não era pouco? Sim. Não tinha só um pouquinho? Sim. E por que Jesus está dando graça? Porque quem não aprende a ser grato no pouco, nunca poderá chegar no muito. Sabe por que Deus não colocou muita gente no muito ainda, pastor? Porque não aprendeu a ser grato no pouco. Não, eu só vou dar glória quando Deus é meu carro. Vai dando glória andando a pé mesmo. Não, eu só vou dar glória quando o meu salário aumentar, quando eu ganhar o dobro que eu ganho, aí eu passo a ser fiel, aí eu passo a glória. Não, começa a ser fiel, começa a ser grato no pouquinho que você tem. É com esse pouquinho que você tem que Deus era a tua fidelidade. É por isso que tem gente que vai morrer sem subir de carro, sem ter o salário aumentado, porque se Deus aumentar o teu salário hoje, você dizia amanhã. Aí Deus fala assim, quer saber? Não aumenta, porque eu prefiro ver você ganhando um salário mínimo, mas a minha presença, do que ganhando 3, 4, 5 vezes mais desviado. Então eu prefiro você aqui na minha presença com pouco, do que se desviando com muito. Ele dá graças. Aí aqui, irmãos, é uma das partes mais chocantes do texto, porque nós temos que separar. São 3 classes de pessoa: Jesus, discípulos e o que? Multidão. 3 classes de pessoas. E Jesus, ele segue uma regra, e parece que é normal o que ele está fazendo, mas por trás dos atos de Jesus sempre tem uma lição. Ele dá graças ao Pai, e ao dar graças ao Pai, ele reparte o pão e passa para os discípulos. Ao passar para os discípulos, a ordem é: alimentem quem? A multidão. Então os discípulos alimentam a multidão. Então a regra é: Jesus, discípulo, multidão. Na regra de Jesus, quem se alimenta primeiro é a multidão. Só que os discípulos estão com fome, e mesmo estando com fome, Jesus está ensinando os seus discípulos a matarem a fome de alguém. Isso que é interessante, porque evangelho é isso, é você matar a fome de alguém, mesmo estando com fome. É você saciar a sede de alguém, mesmo estando com sede. Como é que funciona isso? Já aconteceu isso com você no culto? Você chega no culto dizendo: Deus, eu estou quebrado, eu estou moído, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí é nesse culto que você está quebrado, está moído, pedindo para Deus salar. Deus brada do céu e fala assim: está vendo fulano? Estou vendo Jesus. Vai lá e entrega essa mensagem para ele, essa mensagem para ela. Aí você levanta, entrega o que Deus manda, e depois fica perguntando: eu estava pedindo para o Senhor falar comigo, e o Senhor me ensinou, e o Senhor me fez falar com outra pessoa, e alimentar a fome de alguém. Enquanto você está com fome, é você pedir um abraço, e Deus fala para você: abraça ele. É você falar: Deus, eu quero uma cura, e Deus te usar para alguém. É você dizer: eu estou caído, e Deus fala: levanta a mão, e aleluia, cerca quem está caído. Eu sinto ele aqui nessa casa. Oh glória! Deus tem visto o teu esforço. Você está atando feridas dos outros, enquanto as tuas feridas estão sangrando. Você está tampando as feridas de alguém, enquanto as tuas feridas estão abertas. Você está tratando alguém enquanto você precisa ser tratado. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Na regra de Jesus, discípulo alimenta a multidão. Só que quem alimenta discípulo é o próprio Jesus. O que você quer dizer, pregador? Enquanto os discípulos faziam aquilo que Jesus mandou lhe fazer, os discípulos eram cuidados pelo próprio Senhor. Enquanto você faz o que Deus manda você fazer, quem cuida de você é Ele. Enquanto você abraça alguém, quem te abraça é Ele. Enquanto você conforta alguém, quem está te confortando é Ele. Enquanto você socorre alguém, quem está te socorrendo é Ele. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, e quem está em casa também, que você é responsabilidade do próprio Deus. É Ele quem cuida da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu ministério. Você acha que é fácil? Não é.
Mas isso é reino, porque à medida que ele faz isso, ele te amadurece. À medida que ele faz isso, ele te deixa mais forte. À medida que ele faz isso, sem você entender. Deus, eu queria ouvir uma palavra, o Senhor me coloca para pregar. Eu precisava ser liderado, o Senhor me coloca para liderar. Eu precisava ser curado, o Senhor me levanta para curar. Enquanto você faz isso, é Ele quem cuida de você. A multidão é saciada, sobram 12 cestos cheios. Jesus faz o milagre, a multidão é dispersada. Agora Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco. E o que chama atenção, deixa eu correr, falta uma hora de live, e a gente já encerra. O que chama atenção é que Jesus obriga os discípulos a entrarem sozinhos. Ele não entra junto, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria. Ele sabia que ia acontecer aquela tempestade. Ele sabia que os discípulos iriam sentir medo. Só que o texto diz que ele obriga, outra tradução diz que ele impulsiona, que ele manda, que ele ordena os discípulos a entrarem no barco. Por quê? Porque Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para se depararem com a proposta da multidão. E qual era a proposta da multidão? A proposta era: vamos fazer dele rei. Você viu o milagre que ele fez? Esse camarada é sensacional, tem que ser o nosso rei. Só que os discípulos não tinham mente, não tinham maturidade para lidar com isso. Então, para não perder os discípulos com a proposta, Jesus coloca os discípulos dentro de um processo. Porque é melhor estar no processo como crente do que se desviar com proposta. Ele sabe que você não tem estrutura para algumas propostas, e é por isso que ele te empurra para dentro do processo, porque no processo você só tem que recorrer a ele. Eles começam a remar, e o texto diz que eles já estão no meio do percurso. Jesus está lá no monte, em um lugar alto, e os discípulos estão remando. E o texto diz que eles se cansam, porque tem hora que remar cansa, irmão. Tem uma hora que remar cansa. É por isso que todo esforço no barco é útil. É por isso que todo esforço no barco é útil. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Para o pastor estar de pé hoje, o ciclo de oração está remando com ele. A mocidade está remando. Os adolescentes estão remando. O grupo de obreiro está remando. Gente desocupada larga o remo e fica dizendo: quero ver onde é que esse barco vai chegar. Mas não se preocupa, porque Jesus sabe até onde o nosso esforço aguenta, até onde as nossas forças vão. Eles estão remando. Jesus está lá em cima do monte. Só que quem está em cima tem uma visão melhor de quem está embaixo, porque a visão daquele que está embaixo é limitada pela tempestade. A visão de quem está em cima não. Quem está embaixo só consegue enxergar até onde a tempestade deixa. Quem está em cima enxerga muito mais além do que a tempestade. O que você quer dizer? É por isso que você parou ainda, porque a que está sobre você, sobre a sua casa, tem uma visão maior que a tua. Por você teria parado naquela tempestade, você teria desistido naquele ano, você teria largado o grupo lá atrás, porque a tua visão se limitou naquele vale, se limitou naquela tempestade, se limitou naquela calúnia, se limitou naquele levante. Mas como a visão de Deus vai mais além do que a tempestade que você vive, Ele vem ao teu encontro para dizer a você: prossiga, porque é certeza que nós chegaremos ao outro lado. Ele vem andando sobre as águas. E sabe o que queria afundar o barco? As águas. Aquilo que está causando medo para os discípulos está debaixo dos pés do Senhor. O mar, a água, aquela tempestade estava gerando medo nos discípulos, e aquilo que gera medo para mim está debaixo dos pés dele. Autoridade. Ele está no controle dessa situação. A doença não é maior do que o Deus que você serve. Essa porta de emprego fechada não é maior do que o Deus que você adora.
levante, essa calúnia, essa depressão, essa crise, essa doença que está atingindo o mundo, não é maior do que o Deus que nós servimos. Aquilo que está gerando pânico para alguém, está debaixo dos pés do nosso Senhor. Aleluia. Pedro grita, eu vou encerrar aqui, se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até o Senhor. Irmãos, é bonito, Pedro anda sobre as águas, amém? Coisa maravilhosa, mas se eu falar para você que não era para Pedro sair do barco, você acredita? Era. A ordem de Jesus é o quê? Entra no barco, para chegar do outro lado. Só que no meio Pedro fala assim, faz aí ter contigo. Ele sai do barco, e ao sair do barco, irmãos, isso aqui é lógico. O barco não era motor, o barco era remo. Se Pedro sai do barco, automaticamente ele está largando o remo, saindo da posição que ele devia ter ficado, para caminhar sobre as águas. Ele até caminha um pouco, mas afunda depois, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ao afundar, Jesus pega Pedro e leva Pedro para onde? Para dentro do barco. E o texto diz que a tempestade se acalmou quando eles entraram dentro do barco. Existem tempestades na sua vida que só irão cessar quando você voltar para a posição que Deus mandou você ficar. Eu estou remando com o pastor Leandro, mas se eu decido sair do barco, deixando ele sozinho no barco, ele vai gerar um esforço maior. Porque por mais pequeno que fosse, o meu esforço era ótimo. O que é melhor, pastor Leandro remando sozinho ou remando comigo? Comigo, porque ele cansa menos. Se eu largo o remo e deixo ele sozinho no barco, o esforço é maior. É por isso que Deus está pegando na mão de crentes durante essa crise. Pessoas que saíram do barco, está pegando você de volta e fazendo você pegar no remo novamente. Eu estou vendo líderes voltando para o cargo novamente. Eu estou vendo regentes voltando a pegar no remo novamente. Eu estou vendo pregadores a voltarem a estudar os seus esboços novamente. Eu vejo cantores a pegarem os seus playbacks e a ensaiarem novamente. Deus está te convidando a voltar para o barco e colocar a mão no remo de novo. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé. Para você que está em casa, volte para o barco. Esse barco precisa de você. Mentiroso é o homem que diz que chegou a algum lugar sozinho. A pastora precisa de você remando com ela. O pastor precisa de você remando com ele. A igreja precisa que você continue com a mão no remo. Irmã Jaira, eu não sei pregar, canta. Irmã Jaira, eu não sei cantar, ora. Irmã Jaira, eu não sei orar, aprende a orar, porque todo crente tem que saber orar. Mas irmã Jaira, eu não sei fazer nada, fica na porta, varra a igreja, limpa o banheiro, ajuda na oferta, ajuda no dízimo. A tua ajuda é útil para essa obra. Mas pelo amor de Deus, não abandone o barco, não saia da posição que Deus mandou você ficar. Volte para o cargo da tesouraria, volte para o cargo da regência, secretaria, liderança, eu não sei qual foi o cargo que Deus te entregou, mas se Ele entregou nas tuas mãos, é para você continuar remando e glorificando o nome dEle. Deus está falando com alguém. Aí eu pergunto para você, o barco afundou? Não, irmãos, o nosso barco não vai afundar, nós temos um destino. Enquanto nós não chegarmos do outro lado, esse barco não afunda. Podem fazer de tudo para pararem a noiva, a igreja de Cristo, mas enquanto nós não chegarmos lá do outro lado, ninguém vai afundar o nosso barco. Pode bater pela direita, pode bater pela esquerda, pode fazer o que quiser, nós temos um destino. Enquanto nós não chegarmos em nosso porto seguro, que é na presença de Deus, a Nova Jerusalém, ninguém vai afundar a igreja, ninguém vai parar a noiva do Cordeiro, porque maior é aquele que está conosco. Amém? Amém? É a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Simples, mas eu creio que Deus falou com os irmãos que estão aqui
e com os irmãos que estão em casa, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Com a permissão do pastor, só quero fazer uma oração para encerrar. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. E eu creio que através dessa palavra, através desse culto, vidas foram tocadas essa noite. Não pare, Deus está no controle. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom sermos guiados por Ti. Recebermos a Tua direção. Sabermos que mesmo diante de todas as dificuldades, o Senhor está conosco. Como é bom termos a certeza de que o Senhor não nos abandonou. Como é bom Te servir, ó Pai. Gratidão, ó Pai, é o que nós expressamos essa noite. Toma a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão presentes aqui. E a cada um, Pai, que escutou essa palavra, ouviu esse culto no seu lar, na sua casa, que o Senhor possa alcançar. Abençoe os Teus servos de uma maneira poderosa. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Bendito Deus. Ainda, irmãs, as irmãs já vêm para cá, por favor. Nós já estamos terminando debaixo da bênção. Que palavra boa é esta, digna de toda aceitação. Aleluia. Deus abençoe o diácono Jairo, sua esposa, seus filhos. Aleluia. Não saia da live, irmão. Não saia da live. As irmãs vão estar adorando a Deus. Alabachori calamandácia. Aleluia. Palavra de Deus para a tua vida. Palavra de Deus para a tua casa. As irmãs vão adorar a Deus com mais um hino para encerrar. Só lembrar os irmãos que amanhã, às 19h30, a live da Noite da Benção. Contamos com a tua presença, vai ser uma benção amanhã também, em nome de Jesus. E amanhã o Deus é mais recado do final de semana. Sábado nós estaremos aqui também, aleluia, adorando a Deus. Aleluia, os irmãos já sabem as escalas da nossa ceia. Aleluia, e também sábado, domingo, manhã e domingo noite, nós vamos participar da ceia nesses 3 dias, em nome de Jesus. Os amados irmãos, evitem quem mora do lado, não venha de carro para não criar aquele tumulto na nossa rua, mas assim Deus vai nos abençoar de forma tremenda, em nome de Jesus. As irmãs vão adorar a Deus, em nome de Jesus. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto a muralha. Contigo eu venço a batalha. Em ti eu sei te encontro solução. Também pode me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro.
cova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado para todo sempre. Lembrar que amanhã nós temos a nossa live às 19h30. Deus abençoe Diaconisa Né, minha esposa, Diaconisa Neide também, segunda coordenadora, Diaconisa Mazinha, Diaconisa Maria da Fé, que está em casa nos assistindo, também faz parte da diretoria, a nossa regente, o grupo Louvores de Sião por este culto, aleluia, para a glória de Deus, graças a Deus. Até minha família lá na Suécia assistiu a live das irmãs, pregação do Jário, lá na Suécia faz famoso, viu? Em nome de Jesus, pegar o avião, vai lá para a Suécia pregar a palavra de Deus, essa é uma benção, né? Ainda bem que está chegando na Europa isso aqui, né, irmãos? Eles lá fazem uns cultos, o horário deles não bate, lá já está um pouco mais avançado o horário, né? Lá está quase para mais de meia-noite já, mas eles estão lá, né? Mas eles assistem os cultos aqui, uma benção. Vamos ficar de pé, irmãos, e agradecer a Deus por este culto de vitória. Os amados irmãos, não esqueça, né? Nossos compromissos, os irmãos, temos a nossa... o quilo, né? Trazer o quilo para ajudar na campanha do quilo aqui na nossa igreja, ajudar os irmãos que estão precisando. Não esqueça de ser dizimista, ofertante da casa do Senhor, e Deus vai continuar te abençoando no nome de Jesus, amém? Quantos podem dizer amém pela palavra nesta noite, amém, irmãos? Aleluia, abençoe toda a família do Jário em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga, saudade, irmão, capaz do Senhor, vá em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar.